Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Estamos aqui, começando nesse instante, a reflexão da Palavra de Deus, o Evangelho do Dia. Uma excelente segunda-feira para você. Segunda-feira, hoje dia 25, dia 26, melhor dizendo, dia 26 de janeiro, e que você tenha uma semana abençoada pelo próprio Deus. Vamos à Palavra de Deus. Evangelho dessa segunda-feira se encontra em Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei dos que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, amados, ouvimos ainda na última sexta-feira, quando Jesus convoca os 12 apóstolos, dentre os discípulos, ele escolhe 12 homens para a formação, depois, claro, enviá-los também em missão. Mas aqui a necessidade de mais pessoas são chamadas para esse trabalho, agora um grupo um pouco maior, o chamado dos outros 72 discípulos, que recorda-nos de que, apesar daqueles que já estavam no trabalho, a necessidade de mais pessoas se envolverem ainda era muito grande, pois a atividade missionária e evangelizadora, elas são fundamentais para a propagação da mensagem de salvação inaugurada por Jesus e também para a consolidação das primeiras formas de organização dos cristãos, uma igreja ministerial. Mas quando Jesus convida esses 72 e os envia, ele começa falando da dimensão da messe, o tamanho da messe. A messe é grande. E ele diz: pede ao dono da messe que envie trabalhadores. Então ele fala: peça a Deus que envie trabalhadores para a colheita, ou seja, para o trabalho. E depois ele fala dos desafios da missão também. Ele logo vai dizer, então, assim: eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não é uma missão fácil, não é, o Senhor envia, mas ele não está enviando, infelizmente, não está enviando por uma missão fácil. Há dificuldades na missão, há os desafios, ou existem os desafios na missão. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Ou seja, essa missão que é árdua, é uma missão complicada, mas a certeza de que o Senhor está com esses que são enviados também em missão, ou seja, conosco do nosso tempo também. E recomenda algumas coisas: não levei bolsa, nem sacola, nem sandália, não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Dizer que essas coisas são importantes, mas não tão mais importantes do que, de fato, o foco na missão. Enquanto está focado em arrumar malas, arrumar bolsas, como sempre que leio esse evangelho, me recordo assim, das vezes que fala-se de viagem das mulheres, quando eu vou viajar eu tenho que arrumar muitas malas, eu tenho que, não sei, parece que eu vou levando malas para 30 dias. Então, não há preocupação, não deve existir a preocupação com o que levar. A verdade é essa. Não, é o despojamento, está despojado, ou seja, alguém que está focado realmente na missão. É alguém que quer abraçar mesmo a missão. Em qualquer casa em que entrardes, diz aí primeiro: a paz esteja nessa casa.
Então, aquele que assume a missão, ele é portador da paz, ele é portador da graça de Deus, a paz esteja nessa casa. Interessante que Jesus disse, se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Então, está levando a paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. E aí diz, olha, recomendo que fique ali naquela casa, onde for recebido, e faça, trabalhe, coma também ali naquele lugar, não fique passando de casa em casa, ele vai ensinar. Então, assim, são orientações práticas também, para aqueles 72, como também para nós. Mas fica como mensagem para essa segunda-feira, esse chamado que o Senhor faz aos 72 e Ele continua fazendo a todos nós, para que possamos assumir uma missão, para que possamos fazer algo para que o reino de Deus continue a crescer. Tá bom? É isso, é simples assim, não tão simples a missão, mas é necessária. É importante que nós assumamos essa missão também, esse compromisso de fazer com que o reino de Deus continue a crescer. Deus te abençoe, te guarde e te proteja, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Abraço, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. A FAMAG Premoldados atua há 40 anos fornecendo soluções para obras de todos os tamanhos. São lajes premoldados em geral com qualidade, estrutura e confiança para a sua obra. Atendimento direto, negociação transparente e facilidade na entrega. Venha conhecer a FAMAG Premoldados. Há 40 anos construindo confiança em Paracatu e região. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.